Olá, estudantes, sejam todos muito bem-vindos para mais uma videoaula da disciplina Administração da Produção. E o assunto dessa semana é arranjo físico das instalações, também conhecido como layout. Antes de iniciar sobre este assunto, precisamos entender quais são os princípios básicos de arranjos físicos. O primeiro princípio está relacionado com a segurança. O foco desse princípio são funcionários e clientes, visto que todos os processos que podem representar perigo para os funcionários ou clientes não devem ser acessíveis a pessoas não autorizadas dentro de uma organização. Além do mais, saídas de incêndios devem ser claramente sinalizadas e estarem sempre desimpedidas. O segundo princípio é o fluxo ou economia de movimentos, que basicamente trata em minimizar as distâncias percorridas pelos recursos transformados. Portanto, a extensão do fluxo a ser transformado, ou até mesmo dos recursos transformadores, deve ser o menor possível. O arranjo físico deve ter um sentido pré-definido a ser percorrido, deve-se também evitar retornos ou caminhos aleatórios. O terceiro, a flexibilidade de longo prazo, trata-se da possibilidade de alterações no layout. Portanto, sempre que possível, deve-se mudar o arranjo físico, isso dependendo das necessidades de operações que também mudarem ao longo do tempo. O quarto é o uso do espaço. Trata-se do uso adequado do espaço disponível, levando em conta a possibilidade de ocupação vertical e também da sua área de operação. E o último é a integração entre os departamentos, pois é fundamental no desempenho e na produtividade organizacional. Portanto, o gestor deve estar preocupado e alinhado com a integração dos diversos departamentos da organização. Vamos então falar dos tipos básicos de arranjos físicos. A literatura define 4 ou 5 formas de se organizar um arranjo físico produtivo. E são eles: arranjo físico por posição fixa ou posicional, arranjo por processo ou funcional, arranjo por produto ou por linha, arranjo celular e o arranjo misto ou combinado, que é a junção de 2 ou mais arranjos apresentados nas linhas superiores. No primeiro, precisamos entender que arranjo por posição fixa, o produto fica estacionário. Os recursos transformadores é que vão circular o recurso a ser transformado de forma que ele não se movimenta. Portanto, todas as operações vão acontecer ao redor ou sobre o produto. No segundo, arranjo por processo ou funcional, precisamos entender que acontece por processo, de forma que, finalizado o primeiro estágio, passa para o estágio seguinte, aqui representado como 2, logo depois muda para outro estágio e assim por outros estágios até a conclusão do produto ou serviço. Neste desenho, a numeração representa cada um dos processos neste modelo de arranjo físico. Já no arranjo físico por produto ou por linha, o produto percorre uma linha produtiva onde os recursos transformadores ficam posicionados e fazem a sua operação no produto e o produto se desloca em uma linha produtiva. Imagine nesse modelo uma esteira onde passa-se um produto e a cada momento esse produto está sendo transformado. Qual é a diferença do arranjo por processo ou funcional com arranjo por produto ou por linha? No caso do processo ou funcional, o produto ele desloca de um departamento ou de uma seção para outra, não tendo basicamente uma trilha pré-definida. Já o arranjo por produto ou por linha, temos uma linha ou uma trilha pré-definida e o produto percorre esta linha produtiva. O arranjo celular, como o próprio nome diz, trata-se de célula dentro de uma organização ou células dentro de uma organização. E o último é o misto ou combinado,
de 2 ou mais tipos de arranjos físicos. Vamos ver cada um destes arranjos. O primeiro nós vamos ver o arranjo por posição fixa. Arranjo físico por posição fixa ou posicional é aquele em que o produto, ou seja, o material a ser transformado, permanece estacionário em uma determinada posição e os recursos de transformação se deslocam ao seu redor, executando as operações necessárias. Este arranjo é utilizado quando, devido ao porte do produto ou à natureza de trabalho, não é possível outra forma de arranjo. Trata-se de quando a natureza do produto, como peso, dimensões ou forma, impedem outra forma de trabalho. Assim, nós temos projetos de grandes construções, como estradas, arranha-céus, pontes, usinas hidrelétricas, construções em estaleiros, atividades agropecuárias e atividades de extrativismo. Ou quando a movimentação do produto é inconveniente ou extremamente difícil. Este é o caso de trabalhos artesanais, como grandes esculturas e pinturas, montagens de equipamentos delicados ou perigosos, entre outros. E assim nós temos alguns modelos, como construção de navios. Vejam que o navio ele fica estacionário e todas as operações são executadas naquele local. Construção de aeronaves. Devido ao porte e tamanho da aeronave, estas são construídas em hangares industriais. E construção de prédios. Devido à sua estrutura, o prédio tem que ser construído exatamente no local que deve ser fixado. E quais são as características dos arranjos por posição fixa ou posicional? É indicado para produto único, em pequena quantidade e em geral não repetitiva, onde não há movimentação do produto. É o caso de fabricação de navios, grandes transformadores elétricos, turbinas, pontes rolantes e outros produtos de grandes dimensões físicas. Neste modelo, existe a possibilidade de terceirização de todo o projeto ou parte dele, com prazos previamente fixados. É um tipo de modelo que exige muita complexidade na supervisão e no controle de mão de obras, de matérias-primas, ferramentas, entre outros. Tem como necessidade a existência de áreas externas próximas à produção para submontagens, para a guarda de materiais e ferramentas, e muitas vezes é necessário construir abrigos ou acomodações para os funcionários. E por fim, trata-se de produção em pequena escala, com baixo grau de padronização, e como nós já vimos, quando se tem uma produção em pequena escala, podemos ter grande flexibilidade. Essa falta de padronização permite a construção de produtos altamente personalizados. O arranjo por processo ou funcional é o tipo de arranjo que proporciona um tipo de produção por processos, onde o produto ou serviço passa por diversos processos dentro da unidade produtiva. É importante frisar que estes processos eles podem ser independentes. Não necessariamente depois do processo 2 ele pode ir para o 3. Depois do 2 ele pode ir por 5, depois ele voltar para o 4 e por o 3 ou para o 6. O importante é que devemos entender que neste modelo existem processos de fabricação para cada etapa do produto ou serviço. Vamos entender melhor sobre este assunto. O arranjo físico por processo é onde os processos com necessidades similares são organizados ou posicionados junto ou perto um do outro, para facilitar todo o processo de transformação. O recurso a ser transformado é direcionado a outra etapa produtiva, que a gente chama de processo, conforme a sua real necessidade. Mais uma vez, uma imagem para fixação, onde o produto ou serviço passou por diversos processos. O primeiro exemplo do arranjo físico por processo ou funcional são os hospitais. Vejam que um hospital apresenta em sua predominância um arranjo físico onde os processos são agrupados por tipo e função.
Nesta organização há o centro cirúrgico, a pediatria, o setor de raio-x, o pronto-socorro, a farmácia, a unidade de tratamento intensivo, entre outras. E no modelo abaixo eu trouxe um processo que muitos de vocês conhecem muito bem. Trata-se do atendimento em um posto de atendimento de saúde. Ao chegar no posto de atendimento ou posto de saúde, nós temos a portaria onde nós temos o atendimento. Depois o paciente ele é encaminhado para um outro departamento ou uma outra seção chamado de triagem. Após a triagem, o paciente ou é liberado ou ele volta para a sala de espera para posteriormente ser atendido por um clínico geral. Após o atendimento do clínico geral, o paciente pode ser liberado, ele pode ser medicado, pode ser também encaminhado para a enfermagem ou pode ser também encaminhado para um hospital. Ou talvez pode ser encaminhado para uma sala de espera e ser atendido por um médico especialista, que por sua vez pode encaminhar o paciente ao hospital ou liberar para sua casa. Vejam que esse é um excelente modelo de apresentar o arranjo físico por processo ou funcional, onde determina que o paciente não está em uma linha produtiva. Ele passa por diversos processos dentro de uma organização, onde dependendo de um processo ou de uma função, ele toma uma direção ou outra na sua escala produtiva. Um outro exemplo de arranjo físico por processo ou funcional são as lojas comerciais e supermercados. Para facilitar a busca pelo produto que o cliente deseja, as lojas dividem seus artigos por categorias. Vejam que nas lojas comerciais nós temos diversos departamentos, entre eles são roupas masculinas, femininas e infantis, artigos de cama, mesa e banho, roupas sociais e esportes, calçados eletrodomésticos e assim por diante. Nos supermercados, nós temos a seção de alimentos, massas enlatadas, bebidas, perfumaria, laticínios, congelados, hortifrutis, açougue e assim por diante. Vejam que nesses modelos nós temos produtos diversificados em quantidades variáveis e nós temos um longo fluxo dentro do estabelecimento. Sob uma visão de marketing em supermercados, o volume de compras tende a aumentar quando as mercadorias são expostas de maneira ordenada. Porque neste caso, em geral, o consumidor deseja visitar apenas alguns setores da loja, mas o interesse dos varejistas é que o cliente circule também por outros departamentos. Portanto, a configuração do arranjo físico estimula ou obriga o cliente a realizar determinado trajeto dentro da loja. Vejam neste exemplo, o cliente chega na loja e vai até o departamento de pães. Depois ele vai até o departamento de perfumaria, depois vai até o departamento de congelados. E nesse exemplo, ao adquirir algum congelado, decide incluir algum tipo de enlatado em seu prato. Depois decide passar ao departamento de hortifruti, decidiu incluir uma bebida no seu prato e por fim ele vai até o caixa para realizar o pagamento. Vejam que neste modelo nós tivemos vários processos dentro de um supermercado. O cliente teve um longo fluxo dentro da loja, passou por diversos setores, mas não teve um caminho pré-definido para a realização desta atividade. Já em uma loja comercial, é o local onde o cliente tem acesso às opções e tomada de decisão. E o objetivo principal do arranjo físico é facilitar o contato do cliente com o produto para que sua visita se transforme em compra. Neste caso, envolve o gerenciamento de fluxo de clientes e dos produtos nas prateleiras, como no exemplo citado pelo supermercado. Notem que nós temos diversos departamentos dentro da loja e que o cliente ele faz o seu fluxo e pode tomar diversas decisões de compra enquanto está realizando alguns processos dentro deste estabelecimento. E quais são as características do arranjo físico por processo ou funcional? É extremamente flexível para atender às mudanças de mercado. Vou citar como exemplo um supermercado, pode alterar o layout com muita facilidade, de acordo com as demandas necessárias. Atende a produtos diversificados e em quantidades variáveis ao longo do tempo. Vejam que nos dois exemplos, tanto do posto de atendimento como do supermercado,
É possível realizar diversos tipos de serviços e oferecer diversos produtos. Apresenta um fluxo longo dentro da unidade produtiva. Os recursos a serem transformados fizeram grandes movimentações, tanto dentro do posto de atendimento quanto dentro de um supermercado. É adequado a produções diversificadas em pequenas e médias quantidades. Possibilitam a relativa satisfação no trabalho, visto que não se trata de uma situação rotineira. Esse longo fluxo dentro da unidade produtiva faz com que o produto ou pessoas procurem seus processos e exige o deslocamento por distâncias maiores e, por conta da sua flexibilidade, exige maior necessidade de reparo ou preparo e setup de máquinas e equipamentos. Vamos ver o arranjo físico por produto ou linha. Neste modelo é uma linha produtiva. A primeira linha de produção conhecida foi criada pelo Henry Ford. É um tipo de modelo muito utilizado pela indústria. Pode ser utilizado por algumas organizações também prestadoras de serviço. E praticamente todas as indústrias montadoras utilizam arranjo por produto. Indústrias de automóveis, de eletrodomésticos, bicicletas, brinquedos e aparelhos eletrônicos. E aqui nós temos um modelo de linha produtiva. Neste caso aqui, as pessoas foram substituídas por robôs. Vejam que os produtos estão deslocando por meio de uma esteira, de forma que tornam subprodutos para montagem de outros produtos. Neste caso é a construção de um robô. À medida que a linha de produção vai avançando, o produto recebe outros subprodutos até a montagem e ajuste do produto final. Esse é o exemplo clássico do arranjo por produto ou em linha. Aqui também nós temos um exemplo da indústria alimentícia. Nós temos biscoitos e bolachas passando por uma esteira, de forma que vão passar pelo forno contínuo e depois pelas embaladeiras. Aqui também temos a indústria frigorífica. Vejam que o produto percorre uma linha produtiva. Esse produto, sendo o recurso a ser transformado, ele passa diante dos operadores, que são os recursos transformadores, para a limpeza e preparação dos produtos frigoríficos. E o terceiro exemplo, serviços de restaurante por quilo. Neste caso, um restaurante que vende comida a quilo utiliza uma espécie de linha de montagem de pratos, em que o próprio cliente realiza parte do processo produtivo ao seguir a fila e se abastecer de alimentos assim desejados. E o arranjo por produto em linha basicamente não forma uma linha. Ele pode ter suas curvas e variações, como no exemplo do frigorífico, onde o produto ele vai para o andar de cima, ele faz diversas curvas até chegar ao seu processo final. Devemos entender que o fato de chamar em linha é porque ele executa uma linha produtiva. E quais são as características do arranjo por produto ou em linha? São eles: existem caminhos definidos para o fluxo produtivo, ficou muito claro nas imagens. Este material percorre um caminho previamente determinado dentro de um processo. Trata-se da possibilidade de produção em massa, com grande produtividade e em quantidade constante ao longo do tempo. Também permite obter um fluxo rápido na fabricação de produtos padronizados. Devido às suas características, é uma produção com pouca ou nenhuma diversificação. Passa a ter um controle de produtividade mais fácil. Tende a facilitar o balanceamento ou o controle da produção. Vimos que requer alto investimento em máquinas e costuma gerar tédio, monotonia e estresse nos operadores devido às suas repetitivas operações, e tende a ter mais fragilidade e paralisações e gargalos. O que é um gargalo? Imagine que nessa operação, este operador tem algum problema. Este problema pode provocar a paralisação da linha produtiva e automaticamente paralisa toda a linha produtiva. Essa paralisação é considerada como um gargalo produtivo. Vamos agora falar sobre o arranjo celular, que trata-se de células dentro das unidades produtivas. O arranjo físico do tipo celular procura unir as vantagens tanto do arranjo físico por processo ou funcional,
com as vantagens do arranjo físico por produto ou linha. Uma célula de manufatura consiste em arranjar em um só local diferentes máquinas que possam fabricar o produto inteiro ou realizar o processo inteiro. Neste caso, o material se desloca dentro da célula buscando os processos necessários, porém o deslocamento ocorre em linha. Por isso que alguns gerentes de produção se referem ao arranjo celular como mini-linhas de produção. Para explicar melhor isso, vamos entender o seguinte. Aqui nós temos um arranjo físico por processo, onde nós temos o processo 1, o processo 2, o processo 3, o processo 4 e o processo 5. Vejam que as operações estão agrupadas nesse modelo por processo. Vejam que para construir um modelo de arranjo físico celular, podemos retirar cada um desses equipamentos e alojar em cada uma das células. Assim se faz também para os demais equipamentos. Vejam que no modelo do arranjo físico por processo, os produtos se deslocam dentro da unidade produtiva. E uma das características é o longo fluxo dentro da unidade produtiva. Quando se passa a ter um arranjo celular, vejam que os produtos têm um deslocamento muito menor e dentro desta célula nós temos uma mini unidade produtiva. De forma que essas 4 células podem executar operações independentes, de forma que no modelo por processo, uma operação depende da outra para obter o resultado final. Já em células, cada célula se torna um elemento independente de produção dentro da organização. Como exemplo, nós trouxemos a lanchonete que fica dentro do supermercado. Este modelo foi construído com o seguinte princípio: sabendo que é muito mais fácil fazer com que um consumidor que está na loja compre mais do que atrair um novo consumidor para entrar na loja. Portanto, essas lanchonetes possuem um arranjo celular capaz de produzir o serviço de vendas completo, de forma independente do supermercado. Neste caso, a lanchonete possui seu próprio caixa de pagamento, funcionários de atendimento, balcões e todos os equipamentos que permitem completar o processo de atendimento de vendas ao cliente. Aqui nós temos a imagem de uma lanchonete dentro de um supermercado e vejam, nós temos uma célula inserida dentro de um layout por processo. Esta é a razão desse layout receber o nome de arranjo físico celular. Outro exemplo é o shopping de loja de fábricas, que consiste na agregação de várias lojas ou bancas de fábrica em uma única instalação, segundo o conceito de cluster, ou seja, um local onde várias empresas concorrentes entre si se reúnem para atrair diversos clientes interessados em seus produtos, como por exemplo roupas, sapatos, informática e outros. Pode-se classificar o arranjo físico dos shoppings de fábricas como um tipo de arranjo celular, onde cada loja representa uma célula. Assim, pela seta, nós observamos que nós temos dentro dessa unidade diversas células. Um outro exemplo, fábrica de componentes diversos, onde cada linha de produção tem autonomia suficiente para realizar o processo completo de produção de cada produto. Aqui nós temos a célula A, que faz a produção da família A de peças, a célula B, que faz a produção da família B de peças, e a célula C, que faz a produção da família C de peças. E quais são as características do arranjo físico celular? Este arranjo passa a ter uma relativa flexibilidade quanto ao tamanho dos lotes por produto. Nós vimos nos modelos que cada célula se torna um elemento independente, portanto ela é específica para uma ou poucas famílias de produtos. Consegue diminuir o transporte de material e também os estoques. Cada célula centraliza a sua responsabilidade sobre os produtos fabricados. E o interessante é que ela possibilita uma relativa satisfação no trabalho, visto a sua diversidade de operações dentro da unidade produtiva. E por fim, vamos falar do arranjo misto ou combinado. O arranjo físico misto ou combinado é utilizado quando se deseja aproveitar as vantagens dos diversos tipos de arranjos físicos conjuntamente. Geralmente é utilizado uma combinação dos arranjos por produto, por processo e celular.
Então, nada mais é do que essa combinação de layouts dentro das unidades produtivas. E fazendo um paralelo do arranjo físico com os sistemas produtivos, podemos entender que, na maioria das vezes, o arranjo físico posicional, ou por posição fixa, está atrelado a alta variedade e baixo volume, e à medida que se caminha pelo arranjo físico por processo, o arranjo físico celular, até o arranjo físico por produto, que tem como a sua característica alto volume e baixa variedade. E nesta imagem é possível analisar os tipos de arranjos físicos com os tipos de processos produtivos e as suas características em relação a volume e variedade. Por hoje é só, pessoal, e até o nosso próximo encontro.